importância do direito na sociedade contemporânea. Redução da maioridade penal. O que tem a dizer os estudiosos do direito? Repercussão social. Você no Júris Notícia. O que a sociedade tem a dizer sobre a redução da imputabilidade penal? Caso João Hélio, a morte que comoveu todo o Brasil. Entenda a função da Fundação Casa. Agora no Júris Notícia. Boa noite. O direito tem por principal finalidade manter a convivência entre os cidadãos daquele Estado. Sem normas a serem seguidas, a sociedade seria aniquilada e teria o seu fim. Quando se analisa a história das sociedades, verifica-se que o indivíduo não nasceu para viver de forma isolada. Faz-se necessário um conjunto de regras ou normas jurídicas que visam orientar e disciplinar essas condutas humanas dentro das interferências subjetivas da sociedade, sob pena de causa, desordem social e um estado de insegurança jurídica das pessoas. A história nos mostra que o indivíduo, embora possua sua liberdade individual, ele deve compreender que o seu direito termina onde começa o do outro. Tal liberdade, de forma descontrolada, acabaria com o fim da própria humanidade em face dos interesses pessoais e da feitura da justiça pelas próprias mãos. Daí, podemos destacar a importância da vedação constitucional dos tribunais de exceção. Observa-se que em qualquer estrutura da vida social, há que se ter regras para que a sociedade possa viver em um ambiente protegido pelo direito e pela segurança em sua liberdade de ir e vir. O direito tem a função primordial de dar a cada um o que é seu, não lesar ao outrem. Sendo assim, observa-se que, em qualquer agrupamento humano, há que se ter regras de conduta disciplinadoras das relações jurídicas, quer sejam essas regras impostas pelo direito, pela moral, pelos costumes, pelo trato social. Embora em todas essas categorias, apenas o direito possui o direito de aplicar sanções aos indivíduos que cometem alguma irregularidade. Diferentemente das sociedades pré-modernas, nas quais a coesão social era mantida por costumes ou valores religiosos, nas modernas essa coesão é pautada por normas jurídicas, as quais estabelecem os princípios da solidariedade orgânica. Assim sendo, são as normas jurídicas as responsáveis pela organização da sociedade. E para que isso ocorra, o direito representa um papel fundamental nesse sistema, pois é graças às normas escritas que se torna possível a análise técnica dos eventos cotidianos. Dessa forma, fica evidente a importância do direito na sociedade moderna, pois é ele o responsável por garantir a ordem social e a justiça seja feita sem que haja interferência emocional, evitando-se assim a chance de que ocorra juízo de valor. As controvérsias em torno da redução da maioridade penal são gigantescas. A repórter Lana Iris esteve com o presidente da OAB de Manhuaçu, Dr. Alex Barbosa, para sanar dúvidas sobre tal assunto que vem repercutindo em todo o nosso país. Veja. Boa noite. Nós estamos aqui nesse momento com o Dr. Alex Barbosa, presidente da OAB de Manhuaçu, para saber a sua opinião sobre a redução da maioridade penal. Boa noite, doutor Alex. Boa noite. Nós somos estudantes de Direito de primeiro período da DOCTON de Manhuaçu. Primeiramente, nós gostaríamos de saber, mediante a redução da maioridade penal, qual a sua posição diante desse assunto? Você se considera contra ou a favor? Bem, há pontos que a gente tem que avaliar a respeito quando a gente fala da redução da maioridade penal. Hoje, a ordem, a OAB, ela tem um posicionamento contrário à redução da maioridade penal, considerando que reduzir apenas a maioridade penal não resolve a situação do alto índice de criminalidade e violência urbana que o país enfrenta hoje. Na verdade, o que falta na estrutura, do Brasil é maior investimento na saúde, na educação, na cultura, melhorando o acesso a questões, a políticas públicas, as políticas sociais. E isso tudo traz um grande desenrolar quando a gente fala a respeito dos jovens e das crianças. Seria muito fácil hoje reduzir a maioridade penal e nós aumentarmos o número da população carcerária do país. Mas isso não resolverá os problemas sociais que o Brasil enfrenta. Vamos pensar que hoje o Congresso Nacional aprovasse uma emenda constitucional
a fim de reduzir a maioridade penal, reduzindo para 16 anos. E aí, os criminosos que utilizam menores passariam a utilizar as crianças de 14 anos. E aí, estaria resolvido o problema? Né? Então não basta apenas reduzir, senão daqui a pouco não vão ter que reduzir para 14, para 12, para 10, para 8. E os índices de países que viabilizaram a redução da maioridade penal, a gente percebe que não foi resolvido o problema. Né? O Brasil enfrenta um grave problema que vem se arrastando há décadas. E resolver apenas com a redução, né, tentar resolver esses problemas com a redução, não vai ter nenhum efeito. Como este assunto vem repercutindo na sociedade contemporânea e como é visto na área jurídica? Com certeza a gente pega alguns apresentadores de programas, né, policiais que são a favor, né, da redução, e a gente acaba pegando uma parcela da população que não tem informação adequada sobre os instrumentos legais que hoje nós possuímos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei super avançada, né? E teve algumas reformas e implementações no ano de 2012, mas e aí a gente percebe que a população ela fica à mercê desses debates que são feitos apenas em programas policiais, né? Mas a gente tem dentro do campo jurídico hoje posicionamentos, né, divergentes, uns que defendem a redução da maioridade penal e outros que são adeptos dessa corrente que eu falei, né, que é da OAB, no sentido de que não é a redução da maioridade penal que vai resolver o problema da criminalidade entre os jovens, né, da violência entre os jovens, e sim investimentos nas ações, nas políticas sociais voltadas para a fomentação, para a formação desses jovens para a sociedade. Caso a redução da imputabilidade penal fosse aderida ao CPP, Código Processual Penal, o sistema carcerário brasileiro suportaria essa demanda de menores detentos? Você acha que aderindo à redução já seria suficiente para socializar os jovens infratores a ponto de se manterem longe da criminalidade? Não. Hoje a estrutura do sistema penitenciário brasileiro é caótica. Vamos pegar, por exemplo, o presídio de Manhuaçu, né, que não é presídio, é uma cadeia pública adaptada de presídio, né, com espaço para acolher 67 presos, e hoje nós temos mais de 220. Nós temos celas lá que cabem 6 e tem 22 pessoas. Então é um ambiente altamente insalubre, né, precário, caótico, dado a facilitação de incêndios, né? Então isso tudo, se diante hoje, com a maioridade penal aos 18 anos, nós temos esse sistema, eu não vejo, né, progresso na redução e nem na melhoria da infraestrutura penitenciária. Eu percebo que esses assuntos são assuntos que só surgem em época de eleição, né? Transpassadas as eleições, ninguém toca mais em segurança pública, ninguém debate a questão do sistema penitenciário. Dados de uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça apontam que os jovens que estão hoje internados em instituições, né, para menores infratores, revelam que 75% dos adolescentes que estão reclusos lá praticaram infrações porque se envolveram com tráfico de drogas, né, e aí passaram a praticar delitos como furto, né, roubo, homicídio. Então nós temos hoje também uma situação que é a falta de uma política de enfrentamento e combate ao tráfico de drogas. O tráfico de drogas hoje, a droga é o mal, é o inimigo hoje número 1 do Estado. O tráfico é o inimigo número 1 do Estado. Então se o Estado não se aparelha e não adota medidas, e eu digo medidas enérgicas, não é medidas paliativas como a gente tem visto, não. Medidas realmente que vá acertar de cheio, né, quem está envolvido com o tráfico, os narcotraficantes, os grandes traficantes. Se o Estado não tomar essas providências, nós só vamos ver crescer, né,
o índice de jovens envolvidos com o tráfico de drogas, com a criminalidade em geral. Qual seria o papel da sociedade em uma discussão como essa? É muito importante que a sociedade, nesse período que nós estamos, né, passando, que é um período pré-eleitoral, né, que nós possamos discutir com aqueles que querem nos representar, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, seja como governador, presidente da República e nas assembleias legislativas, discutir isso. Né? A nossa subseção da OAB Manhuaçu lançou um projeto que é a OAB Vai à Escola, e nós temos discutido isso. Nós temos chamado os jovens para ser um grande interlocutor, né, do nosso futuro. Hoje, se nós não investirmos nos jovens, se a sociedade, as instituições, as autoridades não chamarem os jovens para um diálogo, e um diálogo que vá fazer despertar no jovem um senso crítico reflexivo sobre a situação que o país enfrenta, o que a sociedade enfrenta, né? Então, esse projeto visa isso, quer despertar no jovem esses sentidos para que ele possa ser um protagonista de um país que realmente vai sair, né, dessa situação hoje que nós enfrentamos e passe a ser um país evoluído, seja um país que realmente valorize a educação, valorize os professores, né, valorize a saúde, valorize o conhecimento, a cultura, e aí sim nós vamos ter avanços na área social, nós vamos ter avanços, né, na redução da criminalidade, na prática de infrações, né, análogas a crimes praticados por jovens e crianças. Então, só assim nós vamos ter implementação e melhoria nessas áreas. Quero agradecer mais uma vez as alunas que estão aqui participando desse projeto, né? É um momento importante realmente dos acadêmicos de direito em discutir assuntos tão importantes para a sociedade brasileira como a redução da maioridade penal. A OAB de Manhuaçu está à disposição de todos os acadêmicos de direito, né, da DOCTOR, da FACIG, da FADILEST, para que for necessário o esclarecimento de assuntos tão relevantes como este. Então, por hoje é só. Muito obrigada, doutora Alex, e obrigada a todos pela atenção. Pesquisas vêm mostrando que a maioria dos brasileiros são a favor da redução da imputabilidade penal. A repórter Camille Cristine esteve nas ruas para inferir a opinião pública. Olá, nós estamos aqui na Praça 5 de Novembro para saber da população a respeito da redução da maioridade penal. Nós estamos aqui com a Patrícia. Qual a sua opinião a respeito da redução da maioridade penal? Eu sou a favor. Por quê? Penal porque eles já têm consciência dos atos, desde que tenha também um sistema punitivo adequado. Obrigada. Nós estamos aqui com Leandro, qual a sua opinião? Você é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Bom, eu sou contra, né, porque eu acho que reduzindo, né, a maioridade penal não vai levar a nada, porque eu acho que a gente tem que investir na educação, até porque eu acho que as pessoas não deixariam de cometer crimes, né, até porque elas não têm uma assistência, não tem alguém, né, que elas possam se espelhar. Então acho que a gente tem que investir na educação. Estamos aqui com a Cornélia, qual a sua opinião a respeito da redução da maioridade penal? Eu acho assim que, já que o jovem ele pode votar com 16 anos, ele também pode se responsabilizar pelas suas atitudes, pelas coisas que ele faz também, né? Se responsabilizar por isso. Até porque a pessoa com 16 anos já está com a mentalidade formada, ele já sabe muito bem o que é certo e o que é errado, né? Se erra, errando consciente. Obrigada. Nós estamos aqui com Gustavo? Gustavo, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito da redução da maioridade penal. Você é a favor ou contra? Sou a favor. Por quê? Porque os menores hoje já votam e tem que saber a responsabilidade deles também, né? Muitos cometem muitos erros, sabem o que está fazendo e fica por isso mesmo. Tem que ser punido, com certeza. Obrigada, Gustavo. O caso João Hélio refere-se ao crime ocorrido na noite de 7 de fevereiro de 2007, onde João Hélio Fernandes Vieites foi assassinado após um assalto. João Hélio tinha 6 anos de idade quando foi vítima da violência na cidade do Rio de Janeiro. Estamos ao vivo com a repórter Stephanie Domingos. Boa noite, Stephanie. Boa noite.
Aconteceu em 7 de fevereiro de 2007 um crime bárbaro que resultou na morte do menino João Hélio, de 6 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi vítima de um assalto, estava no carro com sua família e ficou preso ao cinto de segurança, que acabou o arrastando por uma distância de 7 quilômetros. Tal fato reacendeu na época uma discussão enorme da sociedade a respeito da redução da maioridade penal no Brasil. O governador do Rio de Janeiro, na época, o Sérgio Cabral, chegou a mencionar que gostaria que o Brasil fosse como os Estados Unidos, pois lá existem leis penais distintas. Inclusive, tal posição era em razão do enorme número de jovens envolvidos em casos de crimes a cada dia que passa. O presidente Lula, na época, se manifestava completamente contra a redução da maioridade penal no Brasil, pois para ele de nada adiantaria uma redução dos 18 aos 16 anos para que os problemas sociais, os problemas atuais fossem solucionados. Vamos então falar com a doutora Maria Portes, assistente social da cidade de Manhuaçu, e ver o que a mesma tem a dizer a respeito desse assunto, da redução da maioridade penal no Brasil. Qual a opinião social perante tal fato? Boa noite. Boa noite. Então, por que esses jovens não são presos, os menores infratores? Existe alguma medida que pode ser aplicada aos mesmos para que se socializem? Os menores infratores, eles não são presos, pois perante a lei são considerados incapazes. A medida que é adotada é a Fundação Casa, também conhecida como Antiga FEBEM, que tenta reinserir o jovem na sociedade. Quais são as modalidades dessas medidas? São adotados 3 tipos de medida. A privação da liberdade, onde o menor infrator fica detento na Fundação Casa. A liberdade assistida, onde o menor infrator ele retorna à sociedade, tendo que retornar à Fundação Casa em um período pelo menos de um mês, onde ele é acompanhado por exames psicológicos e médicos, e a liberdade provisória, ou seja, ele vai para a sociedade durante o dia e retorna durante a noite. Também pode ser aplicada por determinação do juiz o menor prestar serviços comunitários. E a sociedade, o que ela pensa em razão, a respeito, no caso, desse problema, dessa questão da maioridade penal no Brasil? Ela está ou não satisfeita com as fundações Casa? As fundações Casas recebem inúmeras críticas, pois já foram encontradas tráfico de drogas, já foram encontradas armas. Há casos de menores terem que compartilhar um colchão solteiro, 3 ou 4 menores compartilhando um mesmo colchão. Não há o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, não há respeito com o indivíduo. E outra, não são dadas cursos, assistência para que esse jovem retorne à sociedade com condições melhores. Então, o que ocasiona uma alta taxa de reincidência no crime. Eles não têm como conseguir os melhores trabalhos, não há como ele melhorar sua vida, o que faz com que ele retorne para o crime em busca de sobreviver em uma sociedade, o que ocasiona com que esse jovem mais tarde vá para o sistema penitenciário. E outra, ela também é considerada até pior que o sistema carcerário brasileiro. Muito bem, eu agradeço em nome de toda a equipe do jornal Juris Notícia, e eu gostaria que os nossos telespectadores gostassem desse pequeno momento de confraternização, de compartilhamento de informações, e ficamos por aqui. Eu agradeço em nome de toda a equipe mais uma vez, muito obrigada, e ficamos agora com vocês, Roberta, Isaías. Gostaríamos que os nossos telespectadores refletissem sobre o assunto, mas não se esqueça que a balança tem 2 lados. O Juris Notícia fica por aqui. Até a próxima edição. Boa noite.